Seja bem-vindo ao podcast Conexões de Esperança. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje as nossas considerações estão baseadas no livro O Desejado de Todas as Nações, a partir da página 426. Nós lemos assim: Marcos capítulo 10, verso 1. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele e tornou a ensiná-los. Parte considerável dos últimos meses do ministério de Cristo foi passado na Pérea, província além do Jordão, de quem vem da Judéia. Ali a multidão se aglomerava aos seus passos, como nos primeiros tempos do seu ministério na Galileia, e foram repetidos muitos de seus anteriores ensinos. Como enviar os 12, assim designou ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares por onde ele havia de ir. Esses discípulos haviam estado por algum tempo com ele, preparando-se para a obra. Ao enviar os 70, Jesus lhes recomendou, como fizera aos 12, não impor sua presença onde não fossem bem acolhidos. Em qualquer cidade em que entrardes e não vos receberem, disse, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos apegou, sacudimos sobre vós. Sabei contudo isto, que já o reino de Deus é chegado a vós. Não deveis proceder assim por motivos de ressentimento ou de dignidade ferida, mas para mostrar quão ofensivo é recusar a mensagem do Senhor ou seus mensageiros. Diz a testemunha verdadeira: eis que estou à porta e bato. Toda advertência, reprovação e súplica transmitida pela palavra de Deus ou por seus mensageiros é uma batida na porta do coração. É a voz de Jesus que solicita a entrada. A cada toque não atendido, torna-se mais fraca a disposição para abrir. A impressão do Espírito Santo, que é hoje rejeitada, não será tão forte amanhã. O coração torna-se menos impressionável e cai numa perigosa inconsciência da brevidade da vida e da grande eternidade além. Nossa condenação no juízo não será resultado de havermos estado em erro, mas do fato de termos negligenciado as oportunidades enviadas pelo céu para conhecer a verdade. Como os apóstolos, os 70 receberam dons sobrenaturais como selo de sua missão. Quando sua obra estava completa, voltaram com alegria dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Jesus respondeu, eu via Satanás como raio cair do céu. Para além da cruz do Calvário, com sua angústia e opróbrio, contemplou Jesus o grande dia final, quando o príncipe das potestades do ar encontrará sua destruição na terra, tão longamente desfigurada por sua rebelião. Há cristãos que falam demais sobre o poder de Satanás. É certo que Satanás é um ser poderoso, mas graças a Deus temos um forte Salvador que expulsou do céu o maligno. Jesus acrescentou, mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos dos céus. Não vos regozijeis na posse do poder
para que não olvideis vossa dependência de Deus. Quando temos a compreensão de nossa fraqueza, aprendemos a confiar num poder que não nos é inerente. Regozijai-vos, pois, de que por meio de Cristo vos tenhais ligado a Deus, vos tenhais tornado membros da família celestial. Quanto mais intimamente vos relacionardes com a fonte da luz e do poder, tanto mais abundante a luz sobre vós incidirá, e maior o poder em que haveis de trabalhar para Deus. Regozijai-vos de ser um com Deus, um com Cristo e com toda a família do céu. O ministério de Jesus aproximava-se rapidamente dos seus momentos finais aqui nesta terra. Como ouvimos no dia de ontem, Cristo havia iniciado com os discípulos sua última viagem a Jerusalém. Ele havia durante esse tempo todo estado preparando os seus discípulos para sua igreja, que deixaria em seu lugar ao ascender aos céus. Esta igreja deveria continuar a missão de Cristo. Deveria ser a detentora e a propagadora do Evangelho da paz. Eram apenas pessoas normais, como você e eu. Tinham as mesmas tentações, as mesmas fraquezas, a mesma natureza. Mas Deus os chamou e Deus os capacitaria para cumprirem esta missão, que é sobre-humana. Não seria com o poder da carne, mas com a força do Espírito que a obra do Evangelho haveria de se propagar e de se espalhar por todos os cantos do mundo. Anteriormente, Jesus havia dividido os seus discípulos de 2 em 2 e os enviado para pregar o Evangelho, a fim de que aprendessem a testemunhar. Agora, esse grupo se amplia. Cristo envia não apenas os 12, mas 70 daqueles que estavam diariamente com ele, que haviam estado junto dele, ouvindo dele, assimilando o seu caráter, os seus ensinos, a sua mensagem, para que saíssem e distribuíssem o que haviam recebido. Igreja não é o lugar onde você vai apenas para ouvir e receber as bênçãos dos céus. Não é apenas um lugar onde você ouve de Jesus, mas é onde a palavra de Jesus se apodera do seu coração, lhe enche de poder, e agora cheios da graça e da presença de Deus na vida, nos leva a sairmos para repartirmos com os outros. Igreja não é um lugar onde egoístas se reúnem, mas é onde discípulos recebem e recebem para dar, para compartilhar. Quando a igreja não tem esta visão, quando a igreja não está convencida de que seu trabalho é receber para dar, ela se deteriora. Assim como água parada apodrece, corações em que a graça do Evangelho é recebida, mas que não transbordam, não compartilham, não passam para frente o que receberam, também perdem o vigor, a vida recebida de Cristo. A graça que não é compartilhada se deteriora no coração. Porque vida é movimento, vida é ação. Tudo aquilo que para, que não se movimenta, vai se deteriorando e acaba finalmente morrendo. Cristãos que não testemunham são cristãos doentes e que vão morrer. Por isso, Jesus envia não apenas os 12 que estavam imediatamente junto dele, mas um grupo maior, agora os 70, para testemunharem, para compartilharem. Eles haveriam de ajudar Jesus na pregação do Evangelho, mas mais do que isso, eles próprios se fortaleceriam. Aquele que reparte é mais abençoado do que aquele que recebe. A melhor maneira de não perder a fé é repartir a graça. E os 70 saem
Vão por todos os cantos, para todos os lugares, para todas as aldeias, mesmo para as cidades dos samaritanos, que haviam sido duros com Jesus, que haviam rejeitado a presença de Cristo, e são bem recebidos. Aquela missão foi uma missão poderosa, tremendamente bem-sucedida, e os 70 voltam felizes, alegres, com muita coisa bonita para contar para Jesus. Muitos testemunhos eles traziam de volta. Muitos milagres aconteceram. Eles viram os corações se abrirem para a pregação da palavra, os demônios sendo vencidos pelo poder de Cristo, a força do Evangelho fazendo avançar o reino de Deus no meio das trevas. O seu coração estava feliz, porque eles haviam alcançado sucesso. Mas há um perigo no sucesso. Todos nós precisamos ser bem-sucedidos naquilo que fazemos, mas sucesso pode ser perigoso, porque quando somos bem-sucedidos, nós temos a tendência de, como seres humanos, acreditar esse sucesso a nós mesmos, a nossa capacidade, a nossa articulação, a nossa eloquência, a nossa sabedoria, a nossa maneira de ser e de fazer as coisas. Jesus sabia disso. Mesmo compartilhando a alegria dos discípulos, lhes adverte: cuidado, certamente foi muito bom vocês verem que a pregação de vocês foi bem sucedida. Certamente foi maravilhoso vocês verem os demônios sendo subjugados, o reino de Deus avançando. Mas não se alegrem por isso, porque isso não é resultado do trabalho de vocês. É ação de Deus. O sucesso só veio porque Deus estava com vocês. Deus acompanhava vocês. Deus colocava as palavras nos lábios de vocês. O poder de Deus operava por intermédio de vocês. Não foram vocês que expulsaram os demônios. Não foram vocês que conseguiram converter multidões. Foi Deus por intermédio de vocês. Nunca se esqueçam de que vocês são apenas pó, carne e osso, simples seres humanos. Não julguem que vocês têm poder sobre o mal. Não julguem que vocês são capazes de enfrentar e de vencer o inimigo. O inimigo é mais forte do que vocês. O inimigo pode mais do que vocês. Se vocês confiarem apenas em vocês mesmos, vão fracassar. Vocês não precisam ficar falando do inimigo, exaltando o inimigo, mencionando o seu poder, falando da sua força. Muitos de nós erramos por isso. A gente fala muito da força do diabo, do sucesso do diabo, do poder das forças do mal. Por favor, parem de falar disso. Parem de exaltar Satanás. Não precisa ficar dizendo que ele tem poder, porque o poder dele é um poder que já foi vencido e em breve será completamente retirado. Mas não se julgue mais forte do que ele. Você pode vencer a Satanás. E você vai vencê-lo sempre que você não lute por você mesmo, com as suas próprias forças. Você vai vencê-lo todas as vezes em que você o enfrente com o poder de Jesus. É o poder de Cristo que derrota o mal. Portanto, não olhem para o seu sucesso, para os resultados daquilo que você faz, mesmo aquilo que você realiza em nome de Cristo. Lembre-se sempre que se existe alguma vitória, essa vitória é de Jesus. Regozije-se apenas por uma razão, por terem os seus nomes escritos no livro dos céus. Não há nada em nós mesmos de que possamos nos gloriar. Não há nenhuma razão em nós para nos exaltarmos, para nos sentirmos melhores, mais importantes, mais capazes do que ninguém. A vida não é medida pela quantidade de riquezas que a gente conquista. A vida não é medida pelos títulos que a gente adquire. A vida não é medida pelo tamanho das casas que a gente constrói. A vida não é medida pela quantidade de dígitos que há em nossa conta bancária. A vida só tem um propósito. E esse propósito é nos oferecer oportunidade de preparo para a vida eterna.
Se durante esta vida a gente conquista tudo que o mundo pode dar, mas perde essa chance de se preparar para o céu, nós perdemos tudo. Você percebe? Você não está aqui para enriquecer. Você não está aqui para comprar e vender. Você não está aqui para conquistar. Você não está aqui para construir uma carreira de vitória e de sucesso. Você está aqui com uma chance de se preparar para o céu. Então agarre-se a esta chance, a esta oportunidade que Deus lhe dá. Deixe que Deus opere do seu coração. E se há alguma conquista da qual você deve se alegrar, é de ter recebido a Jesus na alma, de ter seu nome escrito no livro da vida. Tudo passa, só Jesus permanece. Tive oportunidade, alguns anos atrás, de fazer uma viagem à Europa, nos lugares onde se desenvolveu a reforma. Tive oportunidade de visitar alguns dos famosos museus da Europa. E eu vi ali mantos reais, coroas de ouro, cetros com pedras preciosas, riquezas que pertenceram a pessoas importantes. Vi nesses museus berço de ouro, onde os grandes do mundo foram colocados. Mas eles passaram. E a riqueza a que tanto se apegaram, em que tanto se gloriaram, passou, ficou para trás. E hoje é apenas lembrança, apenas peça de museu. Dessas pessoas importantes restam apenas pó e resíduo de ossos nas sepulturas. Alegre-se, viva feliz, mas alegre-se no que tem importância. Não se engane regozijando-se por coisas pequenas e baratas que esta vida te dá. Não se julgue vitorioso porque você construiu uma bonita carreira, porque você tem uma família exemplar, porque você tem reconhecimento das pessoas aqui nesta terra. Tudo que esse mundo dá vai passar. Regozije-se apenas de uma coisa, de que seu nome esteja escrito lá no céu. E a pergunta que fica para nós hoje é: o meu nome está escrito lá no céu? Se Jesus voltasse agora, eu estaria preparado? Tenho eu me arrependido de todos os meus pecados e os confessado a Cristo? Tenho eu me apoderado dia a dia da graça do Mestre para me tornar mais parecido com Ele? Tenho eu aproveitado todas as circunstâncias que Deus me dá para viver a graça, a salvação, para experimentar a vida eterna? Sempre nós olhamos a salvação como algo futuro e como uma possibilidade que está diante de nós. Mas a salvação não pode ser uma conquista futura. Ela tem que ser uma graça presente. Sabe por quê? Porque o futuro não lhe pertence. O futuro não é nosso. Tudo que nós temos é o agora. Se agora eu não estiver salvo, eu não estarei no futuro. Se agora meu nome não estiver escrito no livro da vida, não estará no futuro. O que Deus nos dá é apenas o presente. Então, a vida cristã não pode ser vivida no futuro. Não é amanhã que eu vou acertar as coisas. Não é amanhã que eu vou pedir perdão. Não é amanhã que eu vou vencer aquela minha fraqueza de caráter. Não é amanhã que eu vou aprofundar a minha relação com Cristo. Não é amanhã que eu vou ler mais a Bíblia, que eu vou orar mais. Não é amanhã que eu vou me reconciliar com aquela pessoa com quem estou rompida. Não é amanhã que eu vou buscar a salvação. É hoje. O seu nome está escrito no livro da vida agora, neste momento. Se Jesus voltasse exatamente nesse instante, te encontraria preparado. Viva com alegria, mas que essa alegria seja unicamente ter a sua vida segura, guardada, amparada, protegida nas mãos de Jesus.
Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.